Graça e paz, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler os versos 13 e 14. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Vou fazer a leitura na Nova Almeida Atualizada. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Nós estamos estudando o Sermão do Monte dentro da série denominada Os Princípios e Valores do Reino dos Céus. Vamos ler a palavra do Senhor em reverência. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Amém. Vamos orar. Senhor, nós humildemente nos colocamos diante de Ti e estamos frente à Tua palavra. E nesse momento, nesse dia separado para o Senhor, nós suplicamos que o Senhor fale com o Teu povo através da obra do Teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir o Teu conforto, o Teu consolo, a Tua repreensão. Nós precisamos ser mudados pela Tua palavra. E pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Em 1842, um navio atingiu um iceberg e mais de 30 sobreviventes foram amontoados em um único bote salva-vidas que comportava apenas 7 pessoas. Para piorar a situação, uma tempestade se aproximava e por isso tornou-se óbvio que o bote teria que ficar mais leve se alguém quisesse sobreviver. O capitão do navio então argumentou que a coisa certa a se fazer naquela situação tão terrível era forçar alguns indivíduos a pular na água. Só que isso, inevitavelmente, levaria essas pessoas à morte por afogamento. E essa ação, segundo o capitão, não seria injusta para aqueles que fossem lançados ao mar, pois eles se afogariam de qualquer maneira. E se ele, como capitão do navio, não fizesse nada, no entanto, seria responsável pelas mortes daqueles que poderiam ter sido salvos. Algumas pessoas se opuseram à decisão do capitão. Elas argumentaram que se nada fosse feito e todos morressem, ninguém seria responsável pela morte daqueles que seriam lançados ao mar. Por outro lado, se o capitão tentasse salvar apenas alguns da morte, ao custo da vida de outros, essas mortes seriam sua responsabilidade. E isso seria pior do que não fazer nada e deixar todos morrerem. O capitão rejeitou esse raciocínio. Como a única possibilidade de resgate exigia grandes esforços no uso dos remos, o capitão decidiu que os mais fracos teriam que ser sacrificados. E assim foi feito. Após remarem durante dias e dias, os sobreviventes foram resgatados e o capitão foi processado e julgado por sua ação homicida. Esse famoso caso enquadra-se dentro do que nós chamamos em filosofia de dilema. Dilema é uma situação normalmente problemática, constituída por duas ou mais soluções contraditórias e mutuamente excludentes, mas que terminam por fundamentar uma única decisão. Por isso, quando se diz que determinada pessoa está enfrentando um dilema, significa que ela está diante de duas ou mais soluções e precisa tomar uma decisão extremamente difícil. Por exemplo, aceitar um emprego com um salário mais alto, mas com um horário de trabalho mais exigente. Ou ainda, escolher entre reduzir os custos ou cortar postos de trabalho. Ou ainda, manter um emprego estável e seguro, ou arriscar tudo para iniciar um negócio próprio. Tudo isso são dilemas que põem a pessoa em uma situação em que ela precisa tomar uma decisão.
O que se nota de imediato nesses versos que ora lemos é a apresentação de um dilema. Jesus descreveu até aqui os cidadãos do reino, sua bem-aventurança e sua relação com o mundo, e também a justiça que o rei lhes concede e exige deles. Agora, nessas considerações finais, nesse momento em que Jesus está encerrando e finalizando o Sermão do Monte, ele exorta aqueles que o ouviam a tomar uma atitude. Ele enfatiza que todos aqueles que foram alcançados e que seriam um dia alcançados pela sua mensagem, teriam que ter uma decisão, teriam que tomar uma decisão. Há que se escolher entre o reino de Deus ou o reino de Satanás, entre a contracultura cristã ou a cultura prevalecente nos nossos dias. Trata-se de uma escolha de vida ou morte, uma escolha que envolve o destino eterno, salvação ou perdição. Afinal, ficar maravilhado com o ensino de Jesus não é suficiente. Uma decisão é necessária. Jesus nunca ensinou com o objetivo de que as pessoas ficassem maravilhadas com o seu ensino. Não, mas para que houvesse arrependimento e obediência, para que as pessoas se voltassem para Deus. Assim, um dilema foi estabelecido. E agora, cabe escolher entre duas portas e dois caminhos. A pergunta é: qual porta adentrar? Qual caminho escolher? Para onde eles levam? É sobre isso que falaremos nessa noite. O tema da mensagem é um dilema inevitável. Um dilema inevitável. Os versículos 13 e 14, como dito, eles apresentam um quadro panorâmico de um dilema e duas soluções que são contraditórias, são soluções diferentes e são excludentes entre si. Não dá para unir as duas soluções, mas que terminam por fundamentar uma única decisão. E essas duas soluções apresentadas são apresentadas por meio de contrastes. Duas portas, dois caminhos, duas multidões e dois destinos. Duas portas, dois caminhos, duas multidões e dois destinos. O que se nota de imediato nesse dilema é a natureza absoluta da escolha que se apresenta. Existem apenas duas portas que apontam para somente dois caminhos e que revelam tão somente dois destinos. A porta estreita revela o caminho apertado que conduz para a vida. A porta larga apresenta o caminho espaçoso que conduz para a perdição. Não há outras opções. O texto não apresenta outras opções. E essa ausência de variedade de opções causa certa estranheza em algumas pessoas. Afinal, gostamos de ter várias opções de escolha. É assim que acontece quando vamos para um supermercado. Por exemplo, ao chegarmos na prateleira para comprar um produto para o cabelo, somos inundados por uma ampla variedade de shampoos. Transparente, perolado, leitoso, anti-resíduos, detox, anti-caspa, dentre outras opções. Quando procuramos uma farmácia para comprar um simples remédio para dor de cabeça, nos deparamos com uma variedade enorme de opções. Por exemplo, a dipirona, ibuprofeno, paracetamol, naproxeno, aspirina. Há uma variedade de opções. E não para por aí. Inclusive, há opções de compra de produtos personalizados. Por exemplo, ao comprar um sofá, podemos escolher o tamanho, o tecido, a cor, a largura do encosto do braço, o grau de inclinação do sofá. Vivemos na sociedade das multipossibilidades, cores, tamanhos, qualidades, preços. Por causa disso, quando não encontramos outras alternativas, nos sentimos insatisfeitos. Se não achamos opções para um produto no supermercado, certamente na próxima compra iremos para outro lugar.
E isso não é ruim em si mesmo. É bom ter variedade. Aumenta a concorrência e beneficia os consumidores. O problema é quando levamos essa mentalidade para as questões espirituais, principalmente soteriológicas, relacionadas à salvação. Em uma época relativista e subjetivista, as pessoas querem ter várias opções espirituais. As pessoas gostam de variedade de alternativas, gostam de ter um catálogo de escolhas espirituais à sua disposição. Gostam de poder escolher o que mais lhes satisfaz, o que acham ser mais sagrado e espiritual, o que mais agrada seus gostos e preferências. As pessoas gostam da variedade gospel. Por isso, diante desse ensino de Jesus, elas pensam: por que apenas duas alternativas? Por que apenas duas portas e dois caminhos? Afinal, há tantas religiões no mundo, há tantos movimentos espirituais no mundo. Muitos crentes amam ser inclusivos, amam ser pluralistas. Para eles, toda opinião é correta. O que muda é apenas a perspectiva da questão. O importante é a diversidade espiritual. O único modo de estar errado é pensar que alguém possa estar errado sobre qualquer assunto. Afinal, todos os caminhos levam a Deus. Não existe uma única maneira correta. As pessoas gostam também de fundir as diversas opções em uma única religião conglomerada, eliminando assim toda a necessidade de escolha. Para que escolher? Qual a necessidade de uma escolha? Vamos fundir as diferentes crenças, doutrinas, práticas e elementos culturais, resultando em uma nova forma de expressão religiosa. Vamos realizar um culto ecumênico. Deus é o Pai de todos. Vamos juntar todos os deuses e, no fim, nós criamos um único Deus, a nossa imagem e semelhança, que satisfaça os nossos desejos e as luxúrias do nosso coração. Mas Jesus descarta qualquer tipo de sincretismo condescendente e democrático. Ele não permite as confortáveis soluções que os homens propõem. Ele insiste que, afinal de contas, existe apenas duas possibilidades, mas somente uma escolha. Veja o que ele diz no verso 13, primeira parte. Entrem pela porta estreita. Chegar ao destino certo não é uma questão de escolha, mas uma questão de obediência. Eu vou repetir. Chegar ao destino certo não é uma questão de escolha, mas uma questão de obediência. Não é uma questão de escolher a porta correta, mas de obedecer ao chamado de Cristo para entrar pela porta correta. E por que podemos afirmar isso? A frase dita por Jesus está no imperativo. Entrem pela porta estreita. Está no imperativo. A exortação de Cristo é um ardente apelo, um convite muito terno que emana do mais amoroso de todos os corações. Jesus sabe que a nossa natureza pecaminosa se inclina para entrar pela porta larga e trilhar o caminho espaçoso. Por isso, é uma ordem divina que os homens se arrependam e entrem pela porta estreita. Não é um convite onde se deixa a pessoa livre para aceitar ou declinar, como é um convite para uma festa. Não. É uma ordem do soberano Senhor da criação, que manda que o pecador dele se aproxime para ser salvo. Uma ordem que não pode ser ignorada ao custo de uma eterna perdição. A exortação contundente de Jesus reflete maravilhosamente a sua graça ao pecador. Quando Deus chama o pecador por meio do Evangelho, chama-o em boa fé e deseja ardentemente que este aceite o convite para aceitar a Cristo e crer nele. E quando promete a vida eterna aos que se arrependem e creem, sua promessa é digna de confiança. E Deus é digno da nossa confiança. Por isso o chamado contundente. Entrem pela porta estreita. Na sequência do texto, Jesus expõe a razão do seu convite, o motivo pelo qual a sua exortação é tão contundente.
E para demonstrar isso, ele estabelece, como já dito, alguns contrastes. O primeiro contraste são as duas portas. Versos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Jesus afirma que existem duas portas que conduzem cada uma a um caminho diferente. Uma porta é larga e a outra porta é estreita. São apenas duas portas. Não existem outras portas. Não existe diversidade de portas. Não há possibilidade de se aumentarem ou diminuírem a quantidade de portas. Não há como fundi-las em uma única porta. São duas portas. Uma é larga e a outra é estreita. E quais são as características dessas portas? Como eu posso atravessá-las? Para qual caminho cada uma delas conduz? A primeira porta é a porta larga. Essa porta conduz para o caminho fácil. Para atravessá-la, não há limites para a bagagem que podemos levar conosco. Pela porta larga, você pode levar a bagagem que quiser. Nada precisa ser deixado para trás. A velha natureza pecaminosa, tudo o que ela contém e todos os seus acessórios podem passar facilmente por ela. A pessoa não precisa se desfazer dos seus pecados, dos seus vícios, das suas idolatrias, das suas cobiças, da sua justiça própria, das suas ambições egoístas, das luxúrias do seu coração. Não há limites para a bagagem que podemos levar conosco. É uma porta onde cabem todos os ismos humanistas, o racionalismo, o humanismo, o estoicismo, o liberalismo. Nessa porta cabem todos os tipos de deuses funcionais, todos os deuses que dominam o coração dos homens. Por ela cabem todos os tipos de religiões que não têm Cristo como seu único Senhor e Salvador. É uma porta onde cabe qualquer coisa, menos Cristo. A outra porta é a porta estreita. Essa porta, por ser estreita, não permite que você entre por ela com bagagens. Ela é claramente restritiva e não permite a entrada do que Jesus proíbe. Para entrar por ela, a pessoa precisa deixar tudo para trás. O pecado, a ambição egoísta, a cobiça, o desejo ardente de possuir bens terrenos, o espírito que não consegue perdoar, os deuses falsos e até mesmo, se for necessário, a família e os amigos. Pois ninguém pode seguir a Cristo sem antes negar-se a si mesmo. A porta estreita é a porta da abnegação, da autorrenúncia, da obediência. E a entrada por essa porta é individual. Ninguém entra por essa porta por méritos próprios, por procuração ou por atacado. Os pais não podem representar os filhos e os filhos não podem representar os pais. A esposa não pode levar o marido consigo e o marido não pode levar a esposa consigo. A responsabilidade de entrar por essa porta é pessoal e intransmissível. Mas atente-se ainda para uma característica importante dessa porta. Poucos a encontram. Veja novamente os versos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Jesus disse que muitos entram pela porta larga, mas uma quantidade pequena de pessoas adentra a porta estreita, porque poucos a encontram. Por que a porta estreita é difícil de ser encontrada? Por que será que a porta estreita é difícil de ser encontrada? Poucos encontram a porta estreita porque poucos a procuram. E por que poucos a procuram? Porque ela não é uma porta atraente às pessoas. Ela não é chamativa e convidativa como é a porta larga. Entrar por ela exige renúncia
e obediência. Exige o rompimento de todos os elos que prendem um homem a si mesmo. Exige a abdicação do orgulho, da soberba, da presunção e da autoconfiança. Exige o obliterar o eu como princípio dominante da vida. Exige morrer para si mesmo, para os prazeres desse mundo e para os deleites da vida. Exige viver na perspectiva de Cristo. Diante disso, são poucos os que encontram a porta estreita, porque são poucos os que a procuram. São poucos os que querem adentrar a porta estreita. E essa porta que muitos não encontram, porque não a procuram ou não a querem achar, é Jesus Cristo. Em João capítulo 10, verso 9, Jesus vai dizer o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus é a porta. Não há outra porta, não há outro Salvador, não há outro mediador. O próprio Jesus é a porta. A porta não é uma cerimônia religiosa ou uma doutrina eclesiástica. A porta não é uma igreja ou uma denominação. A porta é Jesus. Há uma porta larga que conduz à perdição, mas só Jesus é a porta da salvação. Só Jesus é a porta do céu. Ninguém poderá entrar na bem-aventurança senão por Jesus. Ninguém poderá ir ao Pai senão por Jesus. Resumindo o primeiro contraste, existem apenas duas portas. Uma porta é larga e a outra porta é estreita. E essas duas portas conduzem a dois caminhos. E isso nos leva ao segundo contraste apresentado por Jesus, os dois caminhos. Veja novamente os versos 13 e 14. Perceba, nós vamos ler várias vezes os versos 13 e 14 hoje. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Jesus apresentou duas portas, agora ele mostra dois caminhos que conduzem a dois destinos diferentes. Um dos caminhos é espaçoso, largo, fácil e confortável. Há muito lugar nele para a diversidade de opiniões e para a frouxidão moral. Os letreiros ao longo desse espaçoso caminho dizem: bem-vindos, viajem como queiram, tragam seus amigos, seus parentes. Aqui não existem restrições, aqui não existem limites. É o caminho onde tudo é verdade, onde o amargo é doce e o doce é amargo, onde a verdade é mentira e a mentira é verdade. É o caminho da tolerância humanista e da permissividade. Não há freios nem limites de pensamento ou de conduta. Os viajantes desse caminho seguem as suas próprias inclinações, isto é, os desejos humanos de um coração degradado. Esse é o caminho da superficialidade, do egoísmo, da hipocrisia e da falsa ambição como modo de vida. É o caminho da religião mecânica, da autoglorificação e da confiança no próprio desempenho como forma de redenção própria. É o caminho daqueles que seguem o lema: depende de nós. Eu escrevo a minha história depende de mim. Esse é o caminho daqueles que acreditam que todas as religiões, no fundo, são iguais. Ou então, que Deus está em todas as religiões. É o caminho da tolerância dos intolerantes, daqueles que pregam o pluralismo, onde cabe tudo, menos Cristo. É o caminho trilhado por todos aqueles que constroem os seus próprios caminhos, mas negam o único caminho, que é Jesus Cristo. O caminho difícil, por outro lado, é apertado e estreito. Seus limites são claramente demarcados. Esse caminho foi construído de acordo com as especificações do Supremo Arquiteto e Construtor, e as diretrizes para sua construção foram estabelecidas na lei divina. Esse caminho restringe os peregrinos às fronteiras do que Deus tem revelado nas Escrituras como bom, perfeito e aceitável. Esse é o caminho onde só cabem pecadores miseráveis, como você e eu.
mas pecadores que se reconhecem como os pecadores, que se arrependem dos seus pecados e que precisam de um Salvador. É o caminho daqueles que sabem que não são dignos da misericórdia de Deus, daqueles que se reconhecem como devedores e não como credores. É o caminho daqueles que vão a Deus por pura misericórdia, por graça divina e não por qualquer coisa que lhes é devido. É o caminho daqueles que suplicam o perdão doce e amoroso de Deus por meio de Cristo e são libertos da miséria da religiosidade fingida e da hipocrisia de um cristianismo falido. E quais são as qualificações necessárias para percorrer esse caminho? Que qualificações eu preciso ter para percorrer o caminho estreito? Nenhuma. As qualificações para você entrar pela porta estreita e percorrer o caminho apertado é chegar à conclusão de que você não tem qualificações para percorrer esse caminho. São as perfeitas qualificações do seu Redentor que o permitem viajar pelo caminho estreito. Os peregrinos que andam no caminho apertado sabem que não devem confiar em si mesmos, mas devem negar-se a si mesmos. E negar a si mesmo e seguir o caminho apertado da obediência implica colocar de lado os nossos desejos egoístas, os nossos planos pessoais, em razão de uma vontade muito maior, que é seguir a Cristo. Resumindo o segundo contraste, existem apenas duas portas, larga e estreita. E essas duas portas conduzem a somente dois caminhos, o espaçoso e o apertado. E através dessas portas passam diferentes tipos de pessoas. E isso nos leva ao terceiro contraste apresentado por Jesus, as duas multidões. Versos 13 e 14 novamente. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Aqueles que escolhem a porta larga e o caminho espaçoso são chamados muitos. Aqueles que entram pela porta estreita e viajam no caminho apertado são chamados poucos. Esse caminho estreito e difícil que leva à vida, entretanto, parece ser comparativamente mais deserto. São poucos os que o acertam. Muitos gostam da porta larga e do caminho espaçoso. São pessoas que decidiram entrar por esse caminho e que não estão atentas onde esse caminho vai levá-las. Elas não se preocupam com o destino final. Pessoas que somente veem as coisas imediatas da vida, somente enxergam as coisas do aqui e agora. Coisas aparentemente belas e prazerosas, mas que tiram o foco do fim da estrada. E no fim, conduzem a pessoa à morte. Pessoas que caminham sem a percepção correta do fim tenebroso para o qual se destinam. Por outro lado, poucas pessoas percorrem o caminho estreito. Afinal, a porta é estreita e o caminho é muito apertado, solitário, penoso. E a maioria das pessoas não gosta de caminhos assim. Mas nesse caminho, há um grupo de peregrinos, o remanescente fiel, marchando de mãos dadas, costas voltadas para o pecado e os rostos voltados para os céus, avistando de longe a cidade celestial. Pessoas que sabem apreciar o caminho, sabem apreciar a beleza da criação divina, mas não tiram o foco do fim da estrada. Pessoas que vivem com os pés na terra, mas os olhos fitos nos céus. Mas atente-se ainda para algo importante nesse contraste. Quando Cristo trouxe esse ensinamento, ele não estava pensando em termos matemáticos. Não podemos especular a partir do contraste entre os poucos e muitos que os remidos serão poucos e os muitos serão os condenados. Não dá para a gente fazer isso. Não cabe a nós nos preocupar com essas questões especulativas, como Jesus deu a entender em outra ocasião e que nós lemos na nossa liturgia o texto lá de Lucas. Lembra que a pessoa pergunta para Jesus: Senhor,
São poucos os que são salvos? Essa pessoa estava pensando em salvação em termos matemáticos. Mas Jesus negou-se a satisfazer a curiosidade dessa pessoa. Ele apenas respondeu: esforce-se por entrar pela porta estreita. O importante não é saber a quantidade de pessoas que serão salvas ou condenadas. Essa é uma prerrogativa divina. Deus não compartilha isso com o homem. A nossa preocupação deve ser pensar qual é a nossa vida diante de Deus. Nós temos que pensar sobre a nossa condição individual diante do Senhor. É fazermos as seguintes perguntas: qual porta eu adentrei? Eu estou percorrendo qual caminho? Eu faço parte de qual multidão? E qual será o meu destino eterno? Resumindo o terceiro contraste, existem apenas duas portas, a larga e a estreita. E essas duas portas conduzem somente a dois caminhos, o espaçoso e o apertado. Mas esses dois caminhos não são um fim em si mesmos. Eles levam as pessoas a dois destinos diferentes. E isso nos leva ao quarto contraste apresentado por Jesus, os dois destinos. Vamos ler pela última vez os versos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Os que entraram pela porta larga e agora trilham um caminho espaçoso estão indo rumo à perdição, rumo à condenação eterna. Por outro lado, os que percorrem o caminho difícil, ao qual se chega pela porta estreita, estão caminhando rumo à vida eterna. Atente-se para algo importante aqui no ensino de Jesus. Nós não escolhemos o destino final, apenas escolhemos a porta e, consequentemente, o caminho. Eu vou repetir. Nós não escolhemos o destino final, apenas escolhemos a porta e, consequentemente, o caminho. A porta e o caminho que escolhemos nos levará a um determinado destino. Destino esse, já determinado por Deus e que são claros em sua palavra. Assim, se você escolher o caminho espaçoso através da porta larga, o seu destino será a perdição. Não há como você mudar o destino. Inevitavelmente será a perdição. Inevitavelmente será a condenação. Não há como entrar pela porta larga, viajar pelo caminho espaçoso e chegar no destino que é a vida. É impossível isso. A porta larga e o caminho espaçoso conduzem necessariamente à perdição. No entanto, se você escolher o caminho apertado, através da porta estreita, o seu destino será a vida eterna. É impossível que alguém entre pela porta estreita e ande pelo caminho apertado e se perca eternamente. É impossível. A porta estreita e o caminho apertado conduzem inevitavelmente para uma vida de comunhão com Deus. Uma comunhão imperdível que começa aqui e será aperfeiçoada na glória. Resumindo o quarto contraste, existem apenas duas portas, a larga e a estreita, e essas duas portas conduzem a apenas dois caminhos, o espaçoso e o apertado. E esses dois caminhos levam as pessoas a apenas dois destinos: a perdição, que é a condenação eterna, ou a vida eterna. Diante de todas essas verdades presentes nos ensinos de Jesus, eu quero terminar com algumas aplicações finais à vida da igreja. 4 aplicações. Primeira aplicação: somente existem duas portas, dois caminhos, duas multidões e dois destinos. Quando se trata de salvação,
Não existem caminhos alternativos. Não existe terceira faixa. Não existe o caminho do meio. Qualquer outra alternativa conduzirá inevitavelmente à morte. O ensino de Jesus é claro: somente existe vida ou morte, salvação ou condenação, porta estreita ou porta larga, caminho difícil que leva à vida ou caminho espaçoso que leva à perdição. Há somente duas possibilidades, mas uma única escolha a ser feita: a porta e o caminho que conduzem à salvação. Segundo ensinamento aqui que nós temos. O ensinamento de Jesus pede de nós, de você e de mim, um autoexame e uma escolha. E Jesus não nos deixa escapar dessa escolha. Você precisa tomar uma decisão. Não pense que a sua inércia pode protelar a sua decisão. Não, a sua inércia já é uma decisão. A questão é, você adentrou qual porta? Você está percorrendo qual caminho? Você faz parte de qual multidão? E qual será o seu destino eterno? Se você concluir que está na porta larga, ainda dá tempo de voltar e entrar pela porta estreita. Se você concluir que está no caminho espaçoso, ainda dá tempo de voltar e viajar pelo caminho apertado. Se você concluir que faz parte da multidão errada, ainda dá tempo de ir para a multidão certa. Se você concluir que está caminhando para a perdição, ainda dá tempo de ir para o caminho da salvação. Hoje é o dia da decisão. Agora é o tempo oportuno. Não deixe para amanhã. Você pode não ter o amanhã. Chegar ao destino certo não é uma questão de escolher a porta correta, mas escolher e de obedecer ao chamado de Cristo para entrar pela porta correta. E o chamado de Cristo nessa noite é: entre pela porta estreita. Terceiro, Deus fez um caminho para que a sua justiça e o seu amor fossem plenamente reconciliados. E esse caminho é Cristo. Essa é a mensagem que devemos declarar a todos aqueles que estão percorrendo o caminho espaçoso. Cristo é o caminho que conduz a Deus. Jesus não é um dentre muitos outros caminhos. Ele é o único caminho. Ele não apenas fala do caminho, ele é o caminho. Ele é o único caminho que leva o homem a Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único salvador do mundo. Ele, e só Ele, é a vida que satisfaz. E nessa noite, Ele oferece a você vida, e vida em abundância. Basta que você creia. Por isso o chamado de Cristo nessa noite é: entre pela porta estreita. E a última aplicação que eu quero fazer: o verdadeiro peregrino sabe aproveitar o caminho enquanto ruma ao seu destino final. Mesmo que esse caminho seja estreito, apertado e difícil de ser trilhado. E saber aproveitar esse caminho é viver uma vida de obediência, renúncia e dedicação a Deus. Faça da sua vida um instrumento de serviço a Deus. Seja uma testemunha viva do Evangelho. Não se esqueça que enquanto viajamos pelo caminho estreito, o plano de Deus é fazer com que experimentemos a santificação na prática. Deus quer nos fazer a imagem do seu Filho. Deus quer atuar dentro de nós para nos transformar e nos santificar, dando-nos maior santidade de vida. Deus quer nos deixar mais suscetíveis ao seu Espírito. E Ele quer mudar o nosso caráter dia a dia. Não se esqueça que as suas qualificações para entrar no caminho estreito não são suas, são do seu Salvador. São as perfeitas qualificações de Cristo que o permitem viajar pelo caminho estreito. Por isso, continue a peregrinação, desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor diante do Senhor. Pois o perdão
é apenas o começo da viagem. O caminho estreito é trilhado pelos que amam a santidade. Não se esqueça, ande diante do Senhor. O caminho muitas vezes não vai ser fácil. Cristo não prometeu um caminho fácil para nós, mas Ele prometeu uma coisa: estar conosco todos os dias enquanto trilhamos esse caminho difícil. Vamos orar e abaixe sua cabeça. Ó Senhor, a Tua palavra apresenta duas possibilidades, duas portas, dois caminhos. Mas o Senhor nos exorta e nos chama de forma tão amorosa a entrarmos pelo caminho, pela porta estreita. Senhor, se há pessoas nessa noite aqui que ainda não adentraram a porta estreita, que elas possam tomar a decisão nessa noite. Que elas possam entrar pela porta estreita, andar por esse caminho apertado e serem conduzidas pelo Senhor para a vida eterna. Se há pessoas aqui nessa noite que já trilham esse caminho, Senhor, apertado, que o Senhor dê forças a eles para continuar trilhando esse caminho, para continuar amando o Senhor, para continuar servindo ao Senhor, crendo que o caminho é difícil, mas o Senhor está conosco todos os dias, nos ajudando a caminhar aqui. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos a andar no Teu caminho, a fazer a Tua vontade e amar o Senhor a cada dia mais, enquanto peregrinamos aqui com os nossos olhos na Jerusalém celestial, onde um dia estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Obrigado, porque se podemos ter essa esperança, é por causa do Teu amor na cruz do Calvário. Em nome de Jesus oramos. Amém.